Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com o programa Entrevista com Evaristo Magalhães. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos receber uma pessoa especialicíssima, uma referência para o jornalismo mineiro, para a cultura mineira, uma referência para o jornalismo brasileiro e para a cultura mineira. Aguarda só um pouquinho. Elias, um prazer estar te recebendo aqui, querido. Obrigado. E eu que agradeço. Por ter vindo. Geralmente eu te chamava para a gente ir nos programas, né? Para você dar entrevista. Agora eu tô aqui meio sem jeito, assim, né? Bobagem. Tô no seu lugar lá, tô me sentindo assim, opa, aí agora. Bobagem. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente. Vamos começar, eu já te conheço um pouco da Rádio FMG, e você já falou lá que você nasceu no centro de Belo Horizonte. Isso mesmo. Não é isso? As pessoas falam assim, eu sou um bicho do mato. E eu sou um bicho do centro, sabe? Eu gosto do centro de Belo Horizonte. Hoje é até mais fácil gostar do centro, mas na época que eu era adolescente, o centro era jogado, cheio de camelô, aquela confusão toda. Mas eu gostava, porque é o lugar onde eu nasci. Meu pai, Evaristo, era fotógrafo lambe-lambe. Ele trabalhava no Parque Municipal. Minha mãe, dona de casa. Meu pai era da Paraíba, minha mãe de Tocantins, casaram em Brasília e vieram morar em Belo Horizonte. Tiveram 8 filhos. A gente não tinha parente no interior, esse negócio de ir para casa da avó, do avô, então a gente foi criado no centro. Então sou um bicho do centro, assim. Eu gosto do centro de Belo Horizonte, aquela confusão e tal, né? E aí o que aconteceu? Eu fui estudei em escola pública no início, estudei em escola pública a vida toda, só que eu estudei no colégio militar. Meu pai não era militar, mas eu acabei estudando, eu fiz uma prova e fui estudar no colégio militar. Aí o que eu vou fazer, né, de vestibular? Aí eu tinha 3 desejos. Eu gostava muito de desenhar, então pensei em belas artes. Eu gosto ainda muito de desenhar, né? Gosto muito de história e gostava de jornalismo. Aí eu pensei e falei, pô, vou fazer jornalismo, né? Um professor meu de história ficou chateadíssimo, decepcionadíssimo, sabe? Mas eu falei, professor, eu vou fazer jornalismo, que não está tão distante. Aí entrei para comunicação, na época lá no UFMG, uma loucura, com greve, aquelas coisas assim, eu totalmente perdido, saindo do colégio militar, né? E aí fui para lá, e aí de cara já tinha o seguinte, tinha essa coisa da voz. Aí eu ia perguntar alguma coisa na aula, eu tinha uma professora, a Vanessa, e a Vanessa, sempre que eu ia perguntar alguma coisa, Vanessa, ela virava e falava assim, não, mas você tem uma voz boa demais. Nossa, você tem que fazer rádio. Ela não respondia as minhas perguntas, entendeu? E eu meio jovem, rebelde, falei, pô, que diabo essa professora falando isso comigo? Aí eu falei, não vou fazer rádio, não. Contra gosto, vou fazer publicidade. Eu gosto de desenhar, vou fazer publicidade. Aí comecei a fazer publicidade, não durou 2 anos, cara. Aí eu falei, não, que a professora tinha razão. Rádio é a minha praia. Aí eu comecei ao estudar, né, comecei a focar um pouco no rádio e tal, isso e aquilo. E aí quando eu formei, eu não fiz estágio, porque eu tinha que trabalhar com meu pai, não no Parque Municipal, mas meu pai já tinha uma loja de fotografia. Então quando eu formei, eu não tinha para onde ir. Aí que eu acho que é legal a figura do professor, sabe, Varice? Essa função nossa, assim, ela é muito nobre. Um professor meu, da UFMG, virou para mim e falou, Elias, você gosta de rádio, né? Eu falei, gosto. Você tem uma turma que gosta de rádio. Vocês fizeram o Elias Sunshine, vocês fizeram um monte de coisa aqui. Eu falei, pô, legal. Vai lá na Inconfidência e procura uma pessoa lá que é minha amiga e vê se tem alguma coisa. Aí cheguei lá, a pessoa amiga dele era, na verdade, o presidente da rádio na época. E o presidente da rádio me falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, você tem a voz boa. Eu falei, agora eu vou tentar usar isso a meu favor. Pois é, o pessoal fala isso. Então você podia, nós temos um horário aqui de 00:30 às 4h, na Rádio Confidência AM. O locutor morreu de câncer. Você podia entrar no horário. Eu falei, tudo bem, né? Eu nunca trabalhei nesse horário, mas, pô, não posso escolher, tô nessa. E aí ele virou e falou assim, não tem salário, não tem como te pagar. Você tem que vender os comerciais para faturar. Aí eu topei também. Tem alguma história, assim, curiosa que o seu pai contava? Nos anos 70, você não tinha foto colorida. Então as fotos eram em preto e branco. Mas meu pai descobriu, indo a São Paulo, que tinha uns produtos que você comprava para poder pintar as fotos. Que são essas fotos que a gente vê hoje. Você olha assim, pô, mas essa foto é estranha, né? Então, ele trouxe essas químicas e vendia para os outros fotógrafos. E aí ele pintava. E ele falava assim, olha, para o cliente, você quer o céu azul? Você quer a sua camisa azul escura, azul clara? De que cor que você quer? E sobrava sempre uns retalhos de filmes, de fotos que não ficavam boas, essas fotos, e aí sobrava. E ele me levava como menino, né? Eu era criança, meus irmãos mais velhos que trabalhavam com ele, eu era criança,
e me botava para ficar pintando. Então, assim, eu lembro disso como assim, nossa, com uma felicidade, sabe? Que era coisa de ir no parque, ficar pintando, aí ele deixava eu mexer nas tintas dele, então... Talvez tenha sido por aí que você tenha se descoberto como desenhista, né? exatamente. Como Eu comecei a desenhar, eu pintava e em casa eu gostava muito de desenhar. Tinha preguiça de colorir, mas com as tintas dele eu gostava de colorir. Ô Elias, e seus irmãos, desses 8 irmãos, o único que foi para o jornalismo foi você. Foi, exatamente. E como é que Foi um aconteceu susto. com os outros 7? Os outros 7, eu tenho um irmão da terceira idade, que é o Zé Pereira. Esse é peça rara demais. Ele tem 75 anos, cara. Entendeu? Então, assim, ele é fruto do primeiro namoro do meu pai. Ele não é filho da minha mãe. Mas ele veio para cá, quando ele fez 18 anos, e ele sempre foi nosso irmão. Os filhos dele são netos da minha mãe e tal. Então, ele é administrador de empresa. Eu tenho outro irmão, aí o nome é nordestino, né? Chateaubriand, que é um nome nordeste muito forte. Ele é engenheiro. Eu tenho um irmão que é o Severino Júnior, que é mais novo que eu, que é professor de história. E eu tenho 4 irmãs, né? Uma delas não se formou, ela é dona de casa, mas eu tenho uma professora de educação física, uma arquiteta e uma bióloga e também terapeuta ocupacional. Que diversidade. Então cada um foi para um canto, bacana, sabe, Evaristo? Então, bacana, na hora que eu falei que eu fazia jornalismo, assim, meu pai e minha mãe falaram, tudo bem, é isso que você quer fazer, né? Então vai fazer. Ô Elias, você foi para o colégio militar, você fez ensino fundamental e médio Isso, lá. médio lá, exatamente. São 7 anos. De que ano é que No final da ditadura. Final da ditadura. Então, o colégio militar, ele passava por um momento muito estranho. Porque era um momento assim, de 82 a 88. Então, no fim da ditadura. Isso. Então, não tinha dinheiro mais no colégio militar. Então, o colégio militar foi ficando triste, minguado. Isso mesmo. Então, não entrava mais ninguém. Eu sou da última turma a formar. Então, foi muito ruim. E uma característica interessante, Evaristo, que eu vejo é o seguinte. Naquela época, você ficava 7 anos no colégio militar. Aí você tinha que engraxar sapato, cortar cabelo, fazer a barba, umas coisas chatas demais. De 11 a 17 anos. Então, aquilo acabava enchendo um pouco o saco da gente. Então, a maioria dos alunos, o colégio militar tinha a função de formar futuros militares. Mas a maior parte perdia a paciência e saía fora. Poucos seguiram carreira. Então, a maior parte dos meus colegas, todos foram embora. Então, o colégio militar, na verdade, aí ele fechou durante um tempo, em 88, e depois ele reabre, aí nos anos 2000, final dos anos 90, mas ele reabre com mulher, que eu acho que é uma coisa assim fantástica. Por quê? Porque era um machismo danado, sabe? Era uma coisa assim, nossa, quem não seguia os padrões era chacotado, era punido. Pois é, e como é que fica o Elias que gosta de desenhar, o Elias... mais comunicativo, mais sensível também. Nossa, eu passei aperto demais, Evaristo. Muito aperto. Para mim era muito difícil. Eu tinha que forçar o tempo inteiro a barra, sabe? Uma concepção pedagógica mais tradicional. Mais tradicional. Então eu não podia... Por exemplo, teve uma vez que eu fiquei detido, porque tinha isso, você ficava detido no final de semana no colégio, se você aprontasse alguma. Que isso, gente? Então era uma coisa assim, você ficava lá, qual que era o objetivo pedagógico, entre aspas? Você ficava fechado numa sala, estudando. E por que você ficou detido? Eu fiquei detido porque eu fui defender um outro colega meu, que tinha esquecido a boina, né, que era que você usava, né, na cabeça, e aí era um dia de prova e não podia entrar no colégio sem ter a boina. E aí acabou que ele entrou, mas na hora de sair o sargento não deixou. E ele estava comigo, e a gente tinha prova no outro dia também. Aí eu falei, olha, que absurdo é esse, vocês deixaram ele entrar, por que vocês não deixaram ele sair agora, a gente tem prova amanhã. Aí o sargento virou para mim, mas você não tem nada a ver com esse negócio. Eu falei, mas eu acho absurdo vocês fazerem isso. Aí ele falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Santos, qual que é o seu número? 274. Então tá bom, pode sair e vai. Aí no outro dia eu fui chamado do colégio e eu fiquei detido 2 finais de semana por conta disso. Então você tinha que ir para o colégio, ficava dentro de sala de aula, o sargento vinha, deixava todo mundo que estava detido lá, trancava a porta e só aparecia na hora do almoço para a gente poder ir no rancho comer. Ou seja, Evaristo, você imagina a zona que não ficava lá dentro, velho. Que era só a galera da pesada. Então, aquela ideia pedagógica, todo mundo vai estudar, nada, ninguém ficava aprontando, queria pular a janela, jogando truco, sabe? Então, assim, é que esse negócio, né, da cadeia assim, te formar mais marginal ainda, né? Aquela coisa da cadeia que não salva ninguém. A detenção no colégio militar era assim, era ridículo. Nossa, E aí você foi para a UFMG, você falou que fez 2 anos de Relações Públicas. Não, de publicidade. Fui para a Fafiche Antiga. Para a Fafiche Antiga. Fui de uma turma, fiquei 1 ano na Fafiche Antiga, que era aquela coisa louca, né, cara?
Deus é doido. Que ano que foi isso? Isso foi em 89. 89. 89. Aí tinha um negócio muito interessante, como que é o condicionamento da pessoa dentro do regime militar, né? No caso, dentro do quartel. Sempre que um professor entrava em sala de aula, a gente tinha que levantar, fazer posição de sentido, descansar, e só podia sentar depois que o professor sentasse na mesa dele. E quando o professor saía, todo mundo tinha que levantar também. E você só podia sentar de volta quando o professor saía da aula. Isso eu fiquei 7 anos fazendo isso. Parece minha mãe contando de quando ela estudava. Na década de 50. Só que eu estou falando dos anos 80, né? Aí o que acontecia, Evaristo? Quando na faculdade entrou eu e um colega meu, nós dois entramos para comunicação, lá na Fafiche. Quando o professor entrava em sala de aula, olha o condicionamento do ratinho no laboratório, eu levantava, cara, eu e esse colega meu. A gente não chegava a levantar, mas a gente fazia assim na cadeira. Quando o professor saía, a gente fazia assim. Você imagina isso? Na Fafiche, cara, os caras olhavam pra gente assim, por que esses caras... 89. 89. 89, década do desbunde Desbunde total. Né? Campanha para presidente com 300 mil candidatos, sabe? Então, assim, greve. Era uma coisa que eu não entendi. O que eu faço? Greve? Vou para aula? Não vou? Então, Elias, querido, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta... Liderança, criatividade e inovação. No Gestão e Profissão dessa edição, o bate-papo é com Vânia Café. Eu espero que as pessoas que estão no UniBH e que assistam essa entrevista, que elas encontrem nesse lugar um propósito tão forte, né, e tão valioso quanto o que eu venho encontrando aqui. Uma grande instituição para aprender, uma grande instituição para trabalhar, uma grande instituição para estar. Olá, bem-vindo ao Uni Gourmet, o mais novo programa de culinária da UniBH TV. E hoje estamos direto da cozinha oficial do programa, que é na aula de culinária da Escola da Maturidade. Aqui nós colocamos cúrcuma para poder diferenciar e saborizar. Tudo bem? E aqui nesse... Turma, por favor, só um minuto. Semana que vem a gente volta com mais uma receita. Uma pena que TV não tem cheiro nem gosto, mas faça em casa e depois vocês contem pra gente lá na nossa página do Facebook se gostaram. O DNA de atleta está em Venda Nova, na zona norte da capital, e veio conversar com uma figura muito importante. Sem camisa e com os pés descalços. Detinha ele uma bola debaixo dos braços. Talvez o único brinquedo num lugarejo tão remoto. Mas lá estava ela, em sua geometria circular, arrancando um sorriso do pobre menino. Liderança, criatividade e inovação. No Gestão e Profissão dessa edição, o bate-papo é com Vânia Café. Eu espero que as pessoas que estão no UniBH e que assistam essa entrevista, que elas encontrem nesse lugar um propósito tão forte, né, e tão valioso quanto o que eu venho encontrando aqui. Uma grande instituição para aprender, uma grande instituição para trabalhar, uma grande instituição para estar. Oi, pessoal. Para quem está chegando agora, esse é o programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Eu estou tendo o imenso prazer de receber aqui hoje o Elias Santos, uma referência para a cultura e para o jornalismo mineiro e para o jornalismo brasileiro. Então, Elias, nesse segundo bloco, eu queria que a gente focasse um pouco na sua trajetória acadêmica.
Então você vai para o jornalismo Isso. na UFMG É. e me conta como é que ficou a sua cabeça aí. Muito louca, nesse né? lugar. Totalmente assim, perdido, porque a gente entra na universidade, a universidade é muito diferente do ensino médio, né, Evarista? Então, você vai tendo que construir a sua carreira acadêmica, desde a da graduação. E aí eu fui me apegando muito às questões do rádio e TV, né? E aí eu tinha um professor muito bacana, ele está lá até hoje, ele aposentou, mas continua lá, que era o Fábio Martins. O Fábio Martins era um radialista antigo, então tinha a voz toda repórter-esso, aquela coisa e tal. Cabelo pintado de acaju, sabe aquela coisa de radialista mais antigo? É engraçado isso. E aí ele era uma voz de galã, e ele era um cara muito interessante, porque ele deixava a gente bem à vontade na aula dele. E tinha uma disciplina que chamava Redação para Rádio 1, eu não esqueço disso. E a gente tinha uma turma pequena, eram umas 6 pessoas. E ele virou e falou assim, olha, vocês vão fazer o trabalho final fazendo uma homenagem aos programas, à época de ouro do rádio. Então vocês podem escolher qualquer daqueles programas, radionovela, programa de auditório, repórter-esso, vocês podem fazer um programa desse no estúdio, no laboratório, e esse é o nosso trabalho final. Ah, pra quê, né? Macaco que é banana, né? Aí a gente juntou assim e falou, pô, velho, vamos fazer um programa de auditório? Aí a gente, pô, vamos fazer um show de calouros, né? Aí a gente falou assim, pô, ao invés de ir para o estúdio de rádio, vamos fazer igual era na época. A gente faz no auditório e espalha uns microfones lá e grava isso, depois a gente vê o que dá, né? E aí a galera topou. Ah, quem vai apresentar? Ah, Elias, você apresenta, você tem a voz boa, você apresenta. Eu falei, legal, então eu apresento. Precisamos de umas fantasias, uns negócios assim. Ah, vamos pegar as coisas dos nossos pais, coisas antigas e tal. E aí criou-se, eu não lembro que viagem que a gente estava na hora de fazer o cenário. O cenário era assim, a gente desenhava umas bananeira, uns negócios bem tropical assim, e fazia um cenário, né? E com a grana do DA, que o DA apoiava e tal. E aí surgiu Elias Sunshine Show. Por que Sunshine? Não sei, cara, Evarista, realmente eu não sei. Foi uma viagem, né? Provavelmente uma viagem lisérgica, vamos dizer assim. Na hora de produzir o programa, a gente estava junto, produzia assim, fazia cenário, acertar os negócios. Começou Elias, aí tinha essa coisa do tropical, que a gente fez uma coisa meio tropical, Elias Sunshine Show. Alguém falou, não sei quem foi, velho, não fui eu. Porque a combinação Elias Sunshine muito Show boa, ficou perfeita. a sonoridade, né? A sonoridade ficou perfeita. Muito, muito legal mesmo. Aí nós fizemos, que era um trabalho de escola. Beleza, fizemos, auditório lotado, calouro se inscrevia na hora, porque não tinha organização, aquela coisa toda. Montamos um grupo de jurados, que era uma coisa legal, assim, que a gente já sacava desse primeiro, isso foi em 1993, novembro de 1993. O que acontecia? A gente pegou um professor para ser jurado, pegamos um aluno que era galã para ser jurado e pegamos um aluno que era chato para ser jurado. Então a gente pegou os estereótipos, assim, o professor, que era o cara que ia dar o tom mais acadêmico para a coisa e tal, um galã, que na hora que ele falasse as meninas todas, os meninos, aquela coisa toda, e um cara chato, que ele era chato da faculdade. Um Aracide Almeida, Um Aracide Almeida, exatamente, Pedro de Lara, isso aí, um jurado chato, sabe aquele negócio? Que tem que ter. E aí foi ótimo, funcionou. Terminou esse programa, que na verdade era um trabalho para a sala de aula, a gente gravou, aí foi o seguinte, apareceu um cara, barrigudão, cabeludão, assim, falou, pô, eu tenho uma banda de jazz aqui na Letras, quando é que é o próximo que eu quero apresentar? Aí veio uma menina que falou assim, eu tenho um grupo de teatro. Gente, isso só acontece no ambiente acadêmico, né? Que coisa genial. Aí nós caímos a ficha, sabe, Evarista, falando assim, pô, velho, esse negócio pode dar certo. Isso é academia, né? Você utiliza a teoria, coloca ela na prática e ela vai virar um negócio que nos levou para um outro patamar, sabe? Aí a gente começou a fazer, a gente fez nesse segundo que a gente fez, tinha um cara do DA da PUC assistindo, aí ele falou, ali, né? Quero contratar vocês, quanto que é o show? Eu falei, gente, a gente não sabia, arruma as caixas de cerveja pra gente e um prêmio legal pro calouro que a gente faz lá na PUC. Aí a coisa foi crescendo, Evaristo, até chegar num ponto, a gente fez aqui no UniBH, na época era FAF-BH, a gente fez Lagoinha, que me tens de regresso, era uma coisa assim, uma homenagem à Lagoinha, sabe? E sempre envolvendo os alunos e professores do lugar. E quando a gente saiu da faculdade, a gente virou um projeto de extensão lá no UFMG. Porque eu fiquei me perguntando, porque eu entrei na UFMG em 90 e eu te assisti no teatro da reitoria. Isso, em 94. Eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, será que já existia? Então não. Era muito peguei recente. ali, nascendo. Né? Você provavelmente eu achava viu. Aquilo genial. Genial. Depois vocês foram para a televisão. Isso, vocês exatamente. Foram para Alterosa. Não, para a TV Minas. Para a TV Minas. O que a gente fez, cara? A gente era assim, a gente falou, pô, qual o próximo desafio?
que a gente já tinha assim, o programa no auditório. Ah, vamos fazer um programa de TV? Aí a gente falou, vamos. Como é que a gente vai fazer? Vamos entrar na lei de incentivo, vamos tentar uma grana. Aí conseguimos aprovar, conseguimos uma grana, juntamos essa grana e ao invés de fazer no auditório na Rede Minas, a gente fez no Lapa Multishow. A gente botou umas arquibancadas, fizemos uma coisa meio, sabe a arena romana? Que o calouro entra e a plateia está em cima e tal, isso, aquilo. A gente fez uma parada assim. Gravamos, levamos na Rede Minas. Na época, a Rede Minas era o quê? O governador era o Itamar Franco. Então tinha aquela coisa do nacionalismo. Aí quando a gente apresentou o nome, eu lembro que o diretor de programação, não vou lembrar o nome dele, ele falou assim, não, mas Elias Sunshine, não, isso é uma coisa americana, o governador Itamar Franco. Aí que eu tive uma sacada muito boa, eu falei, não, mas você não está entendendo. Na verdade, o nome Sunshine é uma gozação, uma paródia à americanização da nossa televisão. Ele falou, então eu topo. Aí eu falei, muito bom, yes, deu certo. Aí topou. Que saída genial. Foi na hora, velho. Eu falei, pô, eu preciso vender esse peixe, cara, como eu vou fazer? E o cara teria nesse papinho, americanizado. Era a época, bobagem, né? Era a época, Era a né? época, mas o mundo já estava globalizado já. Aí eu falei, não, é uma paródia, é uma gozação, uma crítica. Olha como a academia ajuda a gente, né? É uma crítica à americanização. Aí ele falou, então eu topo. Aí nós botamos no ar 5 programas, a gente tinha 6. Mas tinha que pagar um aluguel de satélite. A gente não tinha grana para pagar aluguel de satélite. Aí nós fizemos todo mundo ligar para lá. Família, calouro, todo mundo ligando. Aí fomos para uma reunião com o diretor. Aí o diretor falou assim, eu sei que vocês têm a família grande, tem muita gente. Pô, mas vocês receberam mais ligação do que a Roberta Zampetti, o Brasil Gerais. Aí a gente, pois é. Aí ele falou, a gente, pô, legal, né? Aí ele falou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Ah, nós temos um aqui prontinho para exibir, mas nós não temos grana para pagar o aluguel do satélite. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou exibir. Aí ele exibiu. Aí nisso, Evaristo, o Kiko Ferreira me ligou e falou assim, porque eu trabalhava na Rádio Confidência nessa época, falou assim, Elias, eu estou aqui na TV Horizonte e eu queria alguém para concorrer com Adriane Galisteu e Luciana Gimenez, que isso era 2000, anos 2000. Aí eu virei para ele e falei assim, Kiko, eu não tenho namorado famoso nem namorada famosa. Ah, não, mas aí é fácil. Não, mas é porque ele veio com esse papo. Luciana Gimenez, é fácil. Mas aí ele virou, porque ela tinha o Mick Jagger, né, e a Adriana Galisteu, o Ayrton Senna. Aí o Kiko falou, não, eu tô brincando, Elias, tal, eu quero alguém para fazer um programa aqui que seja de auditório, como eu vi o Sunshine. Eu falei, então tô dentro. Aí nasceu o Caleidoscópio. Porque a gente não pode deixar de falar, né? Você vai para o mestrado. Isso. Anos mais tarde. Isso eu estou curiosíssimo. E como é que você chega no Cassino do Chacrinha? Pois é, Evaristo. Eu fui para o mestrado muito instigado por 2 professores da UFMG que conheciam o Sunshine. Um deles era aqui do UniBH, que era o Nísio Teixeira, que está lá no UFMG. E o outro genial, um cara que estuda, né, um conhecimento cultural muito legal, um cara bacana, muito crítico, mas muito gostoso, muito legal assim de conversar. E a outra, que era minha orientadora, que era a Graziela Melo Viana. A Graziela, ela trabalhou muito tempo, né, no Estúdio HP e ela fez mestrado, doutorado, sempre trabalhando com áudio. Aí os 2 me convidaram para a gente montar um grupo, na época eu estava na UFMG Educativa, na rádio, montar um grupo de pesquisa e extensão. Nesse papo de um grupo de pesquisa e extensão na área de áudio, porque não tinha na UFMG, né, se estuda muita imagem, né, a gente tem um áudio meio de lado. E aí eles 2 meio que me intimaram, falaram assim, Elias, vamos fazer um mestrado. Falei, pô, mas o que eu vou estudar, cara? Aí eles falam assim, pô, estuda programa de auditório. Aí eu falei, pô, isso é legal, porque tem a ver com a minha trajetória. Claro, óbvio. Aí fiquei sempre aquela dúvida, assim, não, mas e o objeto de pesquisa? O pesquisador tem que estar distante. É o que eu fico pensando, assim, porque não é um objeto que se encaixa muito numa linha de pesquisa, assim, porque ele programa de auditório, Chacrinha, é considerado uma coisa menor. Popular, né? Popular, né? No meio acadêmico. Mas e daí? Aí foi o seguinte, que eu formulei uma pergunta, que é uma coisa que eu tinha experiência do Caleidoscópio também, do Sunshine, pensando o seguinte, por que esse formato, esse gênero, né, que nasce lá nos anos 40 no rádio, o programa de auditório nasce nos anos 40. Claro. Por que esse gênero, ele até hoje, ele está no ar, sabe? Se você pegar a televisão brasileira sábado e domingo, está cheio de programas de auditório. Verdade. Tudo pasteurizado, aquela coisa toda, mas são programas de auditório. Então eu coloquei essa pergunta. Então por quê? E aí a minha proposta não era, no mestrado você não vai responder, né, na dissertação, mas era descrever um pouco da história desse programa de auditório para tentar entender por que essa coisa não para. E aí que foi muito bacana, como é bacana os orientadores, né, você fazer parte de um grupo de pesquisa, porque, Evaristo, eu comecei a trabalhar o programa de auditório não como um gênero,
Mas porque é o seguinte, se ele está no rádio e na televisão, ele sofre influência desses meios, né? Mas o programa de auditório, aí a experiência do Sunshine me levou a isso. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e fizer uma brincadeira assim, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Nós vamos agora começar aqui um negócio que é o seguinte, o Evaristo vai cantar. O Evaristo cantou durante muito tempo. Então, vou pedir para ele para dar uma palhinha aqui para a gente. E você que está assistindo a gente, você vai mandar aí por WhatsApp, tá, o que você está achando da cantoria do Evaristo. Então, vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Vai, Evaristo. Aí você canta, cara. Aí, quando você começa a cantar, as pessoas já começam a, pô, peraí, deixa eu dar uma opinião. Então, isso vira um programa de auditório. Mas não precisa estar sendo transmitido pelo rádio, pela TV. Isso a gente pode fazer. Eu apresentei uma vez num caminhão, na carroceria de um caminhão no bairro Ventosa, para a Secretaria de Educação. Um show de calouros, que os alunos eram os calouros, né? Então, o que eu comecei a pesquisar e pensar? O programa de auditório para além do rádio e da TV. E aí eu busquei duas influências fundamentais para o programa de auditório, que é o teatro de revista, que é anterior ao rádio, inclusive, e o circo. O caos do circo, o risco que o artista do circo corre, tudo isso está ali presente no programa de auditório. E aí o Chacrinha é um cara que é fantástico, porque eu fui estudar um autor chamado Roberto Ruiz, que conta a história do circo no Brasil, e ele coloca, num trabalho lá de 1987, ele coloca assim, o mais circense dos apresentadores da televisão brasileira, Chacrinha. Então aí eu comecei a trabalhar o Chacrinha, a história do Chacrinha, do Abelardo Barbosa, que vai coincidir com os anos 40, com o rádio, a história dele e a história dos programas de auditório no Brasil. Porque, inclusive, Evaristo, tem uma coisa muito pesada. O Chacrinha, ele é perseguido pela ditadura no início dos anos 70 e a Globo gosta dessa perseguição, não que ele seja comunista, mas ele é perseguido pelos setores conservadores da sociedade. Tem uma história de que eu vim para confundir e não para explicar, né? E aí o Gil lança aquela música, Aquele Abraço, que fala assim, Chacrinha continua comandando a massa e dando as ordens do terreiro. Você imagina, velho, isso em 71. Então os caras foram para cima do Chacrinha e aí aproveitaram que setores conservadores da sociedade não gostavam dos maiôs das chacretes. Então já existia um plano ali, uma situação para tirar o Chacrinha do ar. O Boni vem para a Globo nesse início dos anos 70 com a missão de criar o famoso padrão global. Então ele torna a emissora asséptica e os programas de auditório, ele, o Chacrinha e o Silvio Santos são mandados embora. E aí o Chacrinha passa um momento que nenhuma televisão quer ele, porque ele era um inimigo da ditadura. E aí como é que ele vai sobreviver? Com a famosa caravana do Chacrinha. Ele vai vender o show dele para as prefeituras e fazer em ginásio. Que aí era um grande circo, ele levava as chacretes e combinava com alguns artistas para se apresentarem, trocando pelo cachê, e aí ele faz a caravana do Chacrinha para poder sobreviver. Quando a ditadura cai, né, enfraquece no final dos anos 80, o Chacrinha volta para a televisão. É aí que ele faz parte da nossa vida. Da nossa vida. Mas é incrível, porque aí o legal da pesquisa também, você se torna um questionador, né? Esse Chacrinha que volta nos anos 80, na verdade, Evaristo, ele é um Chacrinha gravado e sob controle. Aquele Chacrinha do final dos anos 60 e início dos anos 70, aquele era um caos. Aquele era incontrolável, Evaristo, incontrolável. Tem uma crônica do Nelson Rodrigues que eu acho que vai dar bem esse tempero dessa época, porque nós não temos imagens desse Chacrinha dessa época. Só tem fotos, mas o programa você não tem. E como é que você fez esse resgate? Eu fiz, aí que tá legal. Um dos professores, né, da pós-graduação, o Bruno, ele virou para mim e falou assim, Elias, vai nas crônicas. E então eu fui através das crônicas do jornal que falavam sobre o programa do Chacrinha para poder trazer um pouco da textualidade. E só para fechar, uma das crônicas que eu acho fantásticas do Nelson Rodrigues, o dia que ele vai no programa do Chacrinha e ele fala assim, nunca tinha vindo ao programa do Chacrinha, mas chegando aqui estou sentindo uma coisa diferente, é um cheiro da massa, cheiro de vaca. O Chacrinha domina esse gado, ele faz o que quiser, o odor vacum do auditório do Chacrinha. Genial. Você tem que me buzinar agora, o tempo acabou. Ai, genial. Genial. Não poderia terminar melhor, né? Elias, querido. Obrigado. Muito bom, parabéns, viu? Gente, olha, para mim foi um presente, viu? E para mim uma Espero que vocês tenham gostado. A gente volta com outro entrevistado em breve. Obrigado, viu?